Notícia de última hora aí no caso do Nino. O jogador parece que ficou insatisfeito, é o que tem especulado aí na mídia, com a diretoria do Zenit. Não gostou da forma com que conduziram a transferência, mas a gente vai entender tudo isso aqui na TV Clubismo, rapaziada. Então já deixa o like e se inscreve, que a gente vai trazer as informações do caso do Nino. Se ele realmente teve algum problema com a diretoria, se é algum problema no campo ou extracampo. Estou aí com o Fernando e com o Rodrigo. E já quero saber aí se, pô, uma transferência que parecia impossível, acho que a torcida do Fluminense já estava até desacreditada, parece que agora reanimou, né? Cara, a gente fez até listinha de outros possíveis nomes aqui no canal, para rapaziada que tiver interesse, só pesquisar aí nos vídeos antigos aí, listinha top. E realmente, cara, se o Zenit não queria negociar o Nino, jogador de futebol também não brinca em serviço, né? Já ficou no banco no último jogo, sentiu lesão, excluiu rede social, uma coisa de maluco. Pô, já fez logo um tornado lá dentro, filho. Falou, não vai me liberar não? Quer ver então? Pô, a gente não sabe se é realmente isso, rapaziada. Sei que a gente já tinha ligado ele com o Fluminense e já tinha dito aqui, a gente foi sincero com o torcedor e falou, cara, é muito difícil. Ele saiu por 5 milhões de euros e agora, no mínimo, 10 milhões de euros para tirar de lá, porque ele tá se destacando e ele é titular absoluto do Zenit. Foi por isso que foi tão estranho o que aconteceu hoje. A gente ainda vai contar até o final do vídeo. Mas a gente estava achando que era muito difícil. Então a gente supôs aí que pode vir o Dória, pode vir. Qual outro zagueiro lá que tava se machucando? Dani, Gabriel Paulista, pô, tem uma listinha top aí. Então, mas agora parece que o Nino, ele realmente quer sair. Ele já tinha dito, eu quero sair, eu quero voltar a jogar no Brasil. E a diretoria do Zenit, inclusive, se pronunciou oficialmente dizendo que não estava interessado em negociar o jogador nessa janela. Rolou Sim. isso. Pode ser que ele aceitou isso bem, pode ser que não. Aí a gente vai falar com vocês aí, aí vocês É. deixam um comentário aí o que vocês acham. Cara, o que tem que tá sendo bastante especulado aí na mídia é que o Nino tinha sim o interesse de retornar para o Fluminense, né? O cara foi campeão da Libertadores, o cara tem uma identificação grande ali no tricolor, e ele queria pelo menos ouvir a proposta, ele queria pelo menos entender como ia funcionar a negociação. A gente sabe, quem não acompanha muito o mercado da bola, né? É até sempre bom informar. O Zenit é difícil de fazer jogo, eles não liberam o jogador, porque assim, eles nunca têm necessidade de vender, então, ou paga a multa e às vezes nem pagando a multa. Então, de fato, o que parece para a gente é que o Nino está batendo o pé, está dificultando a convivência ali, porque ele é um jogador importante, titular, e acabou ficando no banco de forma estranha. O que tem rolado aí é que provavelmente ele teve algum outro problema que a gente vai trazer logo mais para vocês aí. Até a esposa dele se pronunciou na internet. Então, rapaziada, já deixa o like, se inscreve aí, que a gente vai trazer informações quentes, mas antes eu queria informações com o Fernandão aí se tem algum outro nome sendo especulado no Fluminense para a posição. Então, voltaram a falar no nome do Dória, né? E também citaram alguns jogadores do futebol brasileiro que não têm os 7 jogos. Citaram o Gabriel Xavier do Bahia, Gustavo Henrique, mas o do Gustavo Henrique já foi desmentido. Mas, assim, voltando ao Nino, é muito estranho, rapaziada, porque, assim, ele supostamente teve um problema de ordem médica. Só que se você está lesionado, por que você vai para o banco se você não tem condição de jogo? Ainda Entendeu? Então, saiu assim, um ela vídeo teve uma dele. parada também que a gente vai falar daqui a pouco aí também, de questão de rede social. Então, assim, uma parada muito estranha. Tem um vídeo dele nesse jogo, que ele ficou no banco, indo pro aquecimento, e na escalação que sai antes do jogo, tava ele como titular. E ele vinha sendo titular em todas as partidas. Do nada, aparentemente ele tá bem, mas já rolou o jogo, já passaram 24 horas do jogo. O Zenit não se pronunciou dizendo nada sobre lesão. O jogador não se pronunciou sobre nada e ele excluiu a rede social. Então, pra mim, é aí que fica mais estranho. Se fosse lesão, não tinha por que ele excluir nada. Se ele tivesse bem, ele tinha ido pro jogo. Aconteceu alguma coisa ali no vestiário. Alguém deu um esporro nele, ele tava fazendo corpo mole, talvez. E, tipo, talvez nos treinamentos já não tava demonstrando vontade de estar ali. Só que ele recebe do clube, então se ele tá fazendo isso, ele tá errado. E o Zenit tá certo mesmo de não soltar. O pessoal, às vezes, trata o Zenit como vilão, mas a porra do clube tá fazendo negócio, tá pagando e ele não vai vender por barato depois, não tem por que fazer isso. Então eles não são Pô, vilões. O jogador assinou o contrato para ficar lá 4 anos, pagaram o valor, paga o salário dele, da casa, da carro, dá tudo pros caras, e ele quer sair depois de 6 meses, porque
Meu irmão, todo Não, mundo mas vamos sabe que lá, na ó, em Rússia é um defesa frio do do Nino. caralho. Vou defender o Nino aqui. Perfeitamente, mano. O Nino foi com a família toda, e assim, eu acho que ele estava até bem aberto à possibilidade de ficar lá os 4 anos. Já tem entrevista dele em russo, ele já era capitão do time. Mas assim, ele tem um filho especial. E nessa fase do filho dele, assim, por volta de um ano e pouco, você acaba precisando, ainda mais uma criança especial, você acaba precisando de fonoaudiologia, de terapeuta ocupacional, diversas coisas que não é que na Rússia não tenham. Mas assim, como é que é o trato do profissional russo com a criança brasileira, entendeu? Eu não sei se a mãe, no caso a esposa do Nino, fala o russo igual ele fala. Então, assim, com certeza, para a questão da criação do filho dele, voltar para o Brasil seria ótimo. Eu entendo todo esse lado, que futebol é negócio, de fato. Mas, assim, tem que olhar também por esse lado. E eu acho que talvez ele tenha batido o pé por isso. Tipo, por mim, eu jogo em qualquer lugar, mas assim, eu tenho um filho que tem necessidades especiais e pai, voltar para o Brasil, talvez a família toda não possa estar lá, né? Porque tu sabe que família de jogador, meu irmão, é primo, é Uhum. tio, é primo de segundo grau, é vizinho que vira primo porque cresceu junto. Então, assim, você sabe que o núcleo de apoio desses caras assim no Brasil acaba sendo bem melhor do que na Rússia. Mesmo que o Zenit contrate o melhor fonoaudiólogo russo que exista, o maluco é russo, tá ligado? Não sei se ele vai É, conseguir transmitir. até saíram algumas notícias, cara. Não sei se eram notícias oficiais, de que o Zenit estaria aberto a fazer o que fosse preciso para que esse tratamento acontecesse, se precisasse de profissionais brasileiros lá na Rússia, ou se ele precisasse se ausentar vez ou outra, enfim. Mas eu acho que a questão do Nino não se resume só, entre aspas, ao filho. É claro que o filho é uma coisa muito importante, mas eu acho que talvez isso seja só mais um motivo juntando o todo ali. Porque, cara, ele foi há pouco tempo para a Rússia e é o que o Rodrigo falou, mano. O cara faz um contrato de 4 anos. Todas as situações ali que a gente está argumentando, ele já sabia que eram problemas que ele iria enfrentar. E ele está enfrentando muito bem. Tanto que era destaque no time da Rússia, um dos melhores jogadores do time. Então, não tem nem assim como usar uma desculpa de que ele não estava rendendo, porque o cara está rendendo pra caramba. Para mim, se trata única e exclusivamente da vontade do cara de jogar no Fluminense, mano. E quando o jogador quer alguma coisa, não adianta. Quando o cara tá no Fluminense e recebe proposta para algum time e ele não quer ir, não importa se o time tá precisando de dinheiro e estão oferecendo 15 milhões de euros, o cara não vai. Então, o mesmo serve para o contrário. Ele quer voltar para o Fluminense, só que, na minha visão, ele não pode ser antiprofissional, entendeu? Ele não pode agir como um cara amador, que ele não é um jogador amador. Então, meter miguezinho entrando na hora do aquecimento e fingir uma lesão, se de fato ele está fingindo, para mim não. Se ele está fazendo corpo mole no treinamento, que ele queria que a diretoria negociasse ele e tal, para mim também é uma atitude que nem acredito que ele esteja fazendo isso, para falar a verdade. Porque, cara, o jogador que assina o contrato, ele quer sair do clube, o clube diz que não quer negociar, eu acho que ele continua normal, jogando e treinando normal. Porque, pô, ele vai ficar os outros 3 anos de contrato dele lá sem render. Não, e mais louco do que isso, mano, é que hoje o jogador de futebol tem um veículo de comunicação, né? Que é a rede social dele. O jogador se pronuncia, o jogador explica essas situações. Isso Ele que é o mais excluiu. estranho. No Dia dos Pais, o maluco exclui a rede social, tá ligado? Ele que é pai de 2 crianças. Assim, essa pra mim é a parte mais Teve até estranha. uma Porque eu postagem acreditei. da mulher dele, né? Então, porque Então, mané, não vou especular sobre o casamento do cara aqui, mas, pô, essas informações que a gente está dando aqui, a maioria delas foi de setoristas do Fluminense. A maioria deles postou sobre o que aconteceu ontem no jogo. E eu olhando ali os comentários, tinha um cara ali que eu não sei quem é, que postou assim, ó. Ele quer ir embora porque ele tá com problema com a esposa dele lá na Rússia. E isso não é. Isso aqui é informação. Botou assim. Aí pode ser qualquer maluco do Twitter. Mas o que vocês estão falando aí me fez parar para pensar o seguinte. Cara, a questão dela talvez não falar russo, o estresse que é, ela talvez estar lá na Rússia sozinha, sem ter nada para Tem fazer, uma e rede de ter que cuidar da apoio também. criança, e problema com o médico, e com o doutor, e não sei o quê. Tudo isso pode estar causando um estresse dentro de casa. O maluco achou que É. ele ia ser feliz lá e que ia estar tipo assim, não, a gente vai dar um jeito, a gente vai ficar bem. Mas passa 6 meses e já tá aquela dor de cabeça e o dinheiro não tá valendo a pena. Vale a pena receber esse dinheiro a mais para viver essa vida? É, Vamos é voltar, que o Fluminense tá lá com o Thiago Silva, chegou agora a Luciana Costa, o Messi Miniatura, o Fluminense tá, porra, Renato voando, Gaúcho. Renato, e veio Mundial, esculachou todo mundo. Imagina eu nessa zaga fazendo dupla lá, deve, tudo isso na cabeça. Ele quer voltar pro Fusão, não tem jeito. Acredito mesmo, É, mano. É que quando tu fala o problema do casamento, eu entendi outra parada, mas nesse sentido aí eu acredito sim. Porque, pô,
às vezes, assim, a esposa dele tem o pai, a mãe dela, tem uma irmã, tem alguém que provavelmente ajudaria ela aqui no Brasil, né? Não é só uma babá, uma enfermeira que você precisa, né? E às vezes não estão lá para ajudar, então deve ser pedreira mesmo, mano. Deve ser ruim. Deve Não, e estar toda meio a diferença. caótico ali, rapaziada. Tudo Deve estar suposição caótico. aqui. A questão é que ele tava para entrar no jogo, no último segundo já ficou de fora, no banco, cara feia, já ninguém fala mais nada, exclui rede social. E, pô, tem possibilidade dele voltar pro Flusão, cara. Se ele entrar com umas ações lá na justiça lá de que, tá ligado? Rússia em guerra, e ali do lado também problema pra lá e pra cá, ele pode conseguir. Tem umas paradas assim, se vocês pesquisarem na internet aí, tu fica sabendo. Que tem como ele dar um jeito lá de voltar pro Brasil, do nada aparecer no Flusão. Seria o sonho para a torcida do Fluminense, né? Que a gente está precisando de um zagueiro urgente. Eu acho que assim, eu acho que tem bastante fundo de verdade no que vocês falaram aí, e acho que se por um acaso não é, a melhor maneira dele desmentir e falar, não, senti a posterior da coxa, porque estou no início da pré-temporada, não tem nada disso, seria através da rede social dele. Ele apagar a rede social dele, para mim, é a única coisa que não faz sentido, porque lesão acontece. Enfim, tu acordar um dia sem estar afim também acontece, na tua profissão, seja qual Irmão, for, mas tu apagar a rede social, assim, tu deixa de dar a tua versão. E aí começa a criar essas paradas. Aí tu vai ver no Twitter, aí tu vai ver, entendeu? Tu vai procurar a rede social da esposa do cara, aí tu vai ver um monte de comentário, aí começa tu esses apagar o rumores. Instagram hoje era quando tu tirava foto do MSN antigamente. Queria demonstrar pra alguém que estava bolado. Não era isso? Era isso. Ainda ficava Exatamente. entrando e Tá saindo toda falado. hora do MSN aqui para ficar aqui no cantinho da tela, geral vendo que tu Não, tava quando entrando saía gol. bolado. Pô, essa da MSN, quando saía gol, mano, eu entrava e saía só pra ficar lá, gol do Fluminense. Eu ficava subindo na janelinha. Tô ligado, Hoje eu tem, lembro, pô. hoje tem vários aplicativos, né? É, é isso. Quem entende, entende essa mensagem. É isso, rapaziada. É Valeu, isso. rapaziada. Deixa o like, se inscreve no canal aí. Deixa a sua opinião aí se você acha que a gente falou besteira do Nino aí. Valeu. Valeu.